Olá, amigos. Estou aqui de volta para conversarmos um pouco. Como todas as quintas-feiras, às 18 horas, a gente fica mais perto. Hoje, nós já tão maltratados por esse governo, nós artistas, produtores culturais, gente que pensa a cultura, fica estarrecido. Saímos da Secretaria de Cidadania, que já não era um local indicado. Nós tínhamos um Ministério da Cultura, um aparelho do governo para receber as demandas da produção cultural brasileira, que é vastíssima. E agora levam a cultura para a área do turismo. O Ministério, já comandado por uma pessoa com fortes indícios de, trambiques eleitorais. Agora, na área do turismo, nós vamos ter que relação. É difícil. Está se tornando uma coisa muito difícil. Há uma revolta dos artistas justas, né? Agora começou uma censura envergonhada, mais contundente. Vi de muitos filmes, muitas peças de teatro, filmes sobre Marighella, por exemplo, até hoje não sai. Então, quer dizer, além de censura, além de corte de verba, além de desconhecer que inclusive a função econômica da arte, não é? Mudam a gente para um ministério que não tem nada a ver. Uma secretaria, aliás, são várias secretarias de incentivo cultural, secretarias, ligadas à cultura, dentro do Ministério do Turismo. Mas tem coisa pior. Como prêmio pela agressão a Fernanda Montenegro, o governo deu comando de uma secretaria de cultura a Roberto Alvim, que recentemente detratou a nossa estrela maior, uma pessoa de um nível de respeitabilidade enorme. Acho que é guerra. Acho que eles querem deixar a gente completamente em estado de beligerância, deve ser. Ah, meu Deus, o que é isso? Um país como o nosso, com a música que temos, com a arte que temos, com o mundo todo prestando atenção à nossa produção artística, com o povo brasileiro produzindo coisas muito interessantes, e podemos falar de eventos como o Carnaval, eventos como o forró, as festas juninas, e muitas outras manifestações, e o pessoal do reggae, o pessoal da música negra, ficou muito difícil. A relação fica muito difícil. Aliás, coisa difícil é o que não falta.
Como é que pode poder tentar convencer a rebaixar 1.200 e tantas cidades a vilas penduradas em outras? Estão admitindo que cidades terão que receber 3 distritos antigas cidades. É uma loucura isso. Imagina, as cidades são formadas a partir de plebiscito. Justamente passam de distritos para a cidade porque não tem assistência alguma. Então, elas se emancipam e aí vem uma maluquice olhando uma realidade contábil para acabar com essas cidades. Não é possível. Isso não vai passar no Congresso. Porque você podia fazer outras coisas, como em locais civilizados do mundo. Por exemplo, consórcios sobre água, sobre lixo, sobre problemas que podem ser mais regionalizados. Agora, acabar a cidade porque ela não dá lucro. Mas as pessoas lá preferiram ser cidades e pagam impostos, porque consomem em todos os gêneros alimentícios, todas as coisas, e em tudo vai embutido imposto. Então, isso aí é coisa de maluco. Espero que o Congresso tenha bastante juízo para não entrar numa coisa dessa. É muita loucura, acho. Eu tinha um outro assunto aqui que causa espécie. Bom, o fogo continuou no Pantanal, o petróleo continua chegando, agora o Espírito Santo está fazendo uma operação de guerra, fechando a entrada dos seus manguezais para que o petróleo não entre. Agora já há dúvidas se foi o tal petroleiro grego que derramou. Parece que já viram a mancha antes da passagem desse navio. Enfim, as dificuldades todas continuam. Eu já falei das cidades. E o mega leilão? Parece que eu fico perseguindo o governo Bolsonaro. Eu acho que ele não precisa da minha perseguição, porque ele próprio se atrapalha. Primeiro anuncia bilhões e bilhões, como se o mundo todo quisesse entrar no petróleo brasileiro. Então, no leilão de ontem, nenhum país estrangeiro, nenhum capital internacional resolveu participar do leilão. Sobrou para a Petrobras ficar com a metade. Então a meta que era de não sei quantos bilhões e tal, caiu bastante. Mas caiu porque é preciso que a gente entenda que tem uma oferta muito grande de petróleo no mundo, por um lado. Por outro lado, o mundo está ganhando consciência de que é uma matriz energética que
atrapalha o clima, enfim, a saúde das pessoas nas cidades e até os derramamentos da praia. Então está todo mundo pensando em trocar a matriz energética. E isso naturalmente desanima grandes investimentos. Aliás, o Brasil precisa ter planos concretos de energia alternativa. E há anos que nós falamos isso e há anos que não acontece nada. Como se não houvessem as possibilidades dessas novas energias no Brasil. Como um país tropical, já dizia Jorge Ben, não tem um projeto sério de energia solar. Como que a oferta de ventos, principalmente no Nordeste, entre Ceará, Rio Grande do Norte, os projetos de energia eólica dependem da batalha de pessoas ou de governos regionais. Não é possível. Então nós temos muito caminho e nós precisamos acertar a nossa rota, porque não pode ser a gente o rabicho do mundo. O mundo está pensando uma coisa e a gente está espichando uma história que todo mundo quer mudar. Não estou condenando o petróleo à obscuridade. Não, é o reconhecimento de que ele é finito, é o reconhecimento de que ele é uma matriz poderosíssima e devia ser usado comedidamente em operações especialíssimas. Não botar para queimar em carro as famosas termoelétricas. Não. O Brasil tem um caminho da energia gerada pela queda d'água e tal, que se for posta nas bases para diminuir o seu impacto na natureza, esse é um caminho também. Quem é? Arthur Pena. Esse eu conheço. Arthur Perrone, não é Arthur Pena não, Arthur Perrone. O que ele fala? Qual a sua posição em relação à prisão em segunda instância? Eu sou a favor, para te dizer a verdade. Por quê? Porque a primeira instância é um juiz que colhe as provas, ouve e tal, e é monocrática. A segunda instância já é pleno. Então, eu não estou dizendo que não deva se recorrer a uma instância superior e tal. Mas já passado essa coisa, eu acho que com as provas, com tudo isso, é importante que comece a cumprir. Arthur Perrone fala o quê? Como a bancada do PV na Câmara vem trabalhando, quais os projetos lá apresentados. Olha, nós temos várias frentes, não é? Mas a principal, que nós participamos
com força é a questão da saúde pública, da coisa sanitária no Brasil, que é um absurdo. A gente, só para você ter ideia, Arthur, se a gente tivesse saneamento básico, a queda das internações hospitalares diminuiria em 60% a 70%. Então, a nossa população das periferias das grandes cidades, das pequenas cidades, enfim, elas estão abertas a receber todo tipo de verme, de ataques de bactérias e tudo por não ter saneamento básico. Esse é um dos focos que nós estamos trabalhando, mas também estamos trabalhando na área do meio ambiente fortemente. Nós temos projetos que estamos trabalhando, mantendo uma tradição do partido. Quando eu estive lá, fui presidente da Comissão do Meio Ambiente, fui vice-presidente, enfim, era a minha trincheira. Estava eu e outros deputados nossos, Sarney Filho também. Então, trabalho é o que não falta, estamos enfrentando. E aí, Perrone, o que você achou do pedido de prisão do da ex-presidente Dilma? E qual é a sua posição em relação ao processo do presidente Lula? Eu não tenho nenhuma alegria com prisão de ninguém. Eu sou uma pessoa que não brinca com essas coisas. Eu não sou a favor de prisão de ninguém. Acho que todo o processo no Brasil foi muito assodado. Então, acho que depõe contra a nossa sociedade. Quer dizer, você ter um presidente preso, uma pessoa que teve muitos votos e tal, é uma questão muito difícil. Agora, nós temos que dar crédito também, numa democracia, à justiça. Eu sou muito preocupado com isso. Eu estava conversando com o jornalista amigo Júlio Moreira sobre a minha visão sobre esse que eu chamo de Estado para poucos, que é o Estado brasileiro, que a imensa maioria da população é completamente fora de qualquer... Não tem emprego, não tem saúde, não tem escola, não tem... Então, eu acho que a primeira coisa a ser democratizada, penso eu, deve ser um peso forte, fundamental à advocacia pública. Então, acho que qualquer equipamento do governo devia ter um equipamento da defensoria pública. O povo tem que saber que precisa ter uma justiça a seu favor. E essa é uma longa conversa. Tem também aqui
Edmilson Eufrásio, Edmilson Eufrásio me garantiu que vai ser candidato a prefeito em Mineiros do Tietê. Se ele não for, ele vai levar uma bucha minha, hein? Cláudio Cordeiro, meu amigo. Cláudio Cordeiro é meu sócio. Embora eu emagreci muito, ele está meio gordinho, mas ainda passa por mim em muitas situações. Quem é? Samantha. Oi, Pena, o que é que ela diz? Não esqueça de convidar a todos para a lavagem do beco, que vai acontecer no sábado, às 9, a partir das 9h10. A nossa homenagem será a Mãe Beata de Iemanjá. Gente, esse negócio do Beco do Batman é uma história maravilhosa. Primeiro, é um acidente urbano inigualável. Uma rua que não pode ter janelas, portas, porque é uma saída de água do Rio Verde, que está entubado com uns tubos bem pequenininhos embaixo, e em qualquer chuva ele sai lá, a água sai da Heitor Penteado, Jardim das Bandeiras, e vem e passa por cima desse beco, atravessa a Harmonia, entra em outro canal, passa por baixo da Girassol, às vezes, e caminha e vai sair no Rio Pinheiros, o velho Rio Verde, entubadinho. Mas então em cima ficou o Beco do Batman. Então, lá no Beco do Batman, nós vamos fazer a lavagem do Beco do Batman. Nesse sábado, 10 horas, enfim, concentração a partir das 9, lá no buraco da Rodésia. E a gente vem com a turma cantando, brincando, e vamos fazer a lavagem do beco. E esse ano a gente vai homenagear a Mãe Beata, filha de Iemanjá, e eu espero que seja uma festa linda, porque o beco já é uma festa todo dia. Você sabe que o beco recebe mais visita que qualquer museu de São Paulo. É uma coisa impressionante. É ponto de encontro, são pessoas interessadas no grafite, na fotografia. Uma pena que a Regional de Pinheiros ainda não conseguiu tirar o comércio informal de dentro do beco. A gente acha que pode ter fora, onde tem gente vendendo coisas, eu não sou contra. Mas o beco é estreitinho, eles botam aquelas bancas e tal, é muito difícil. Aqui tem mais a Maria Tereza. Uma mudança de matriz energética contribuiria para o quê? Ativar a economia? Claro, porque o cartel do petróleo é uma coisa super opressora. Eles ditam o preço, enquanto que essas outras energias que vão desde o biocombustível, a energia solar, a energia eólica, elas podem ser democráticas. Você pode gerar a sua própria energia, não obedecendo os ritos dos conglomerados e dos cartéis. E isso ativaria o pequeno produtor. Vou contar uma história engraçada, Maria Tereza. O cara que inventou o biodiesel era lá do Ceará, ligado ao Partido Verde. Morreu já tem um tempinho. Então ele achava que isso era uma coisa que emanciparia o povo brasileiro.
porque ele juntava o óleo queimado e tal, e ali ele já criaria sua matriz energética para todos os fins de geração de energia e a mexer no carro, numa máquina. E ele pensava assim, uma coisa da pequena produção. Então ele chegou a conceituar, e em algumas situações isso foi possível, criar em cada regional uma usina de biocombustível. Mas a megalomania brasileira já quis logo fazer um trustezinho. Arthur, qual a avaliação do senhor sobre o comportamento de Ciro Gomes atualmente? Bom, eu tenho estado poucas vezes com Ciro e o que sei é o que sai na imprensa. Mas toda vez que estive com ele, e tive terça-feira retrasada, sem ser essa passada, estivemos juntos. Está pensando o Brasil, está querendo ajudar o país a encontrar o seu caminho. Nós estamos numa fase tão difícil, querido Arthur, que tudo ajuda. Então, o que está animando a gente agora, diante desse cenário desastroso, é que as pessoas todas querem conversar. E eu acho que daí pode nascer um caminho. É importante que a gente esteja aberto. Eu tenho falado com muitas pessoas. Ultimamente falei com Marta Suplicy, falei com Aldo Rebelo, Ciro foi a semana passada, tenho falado direto com Randolph, com Molon. Nós estamos precisando juntar para ter um caminho, ter uma saída. MC Hu. A cultura nesse governo recebe um tratamento subalterno, com todo indicativo de falta de cuidado. Você está certo, MC. MC Hu é uma grande figura. Preocupado também. O que estão fazendo com a cultura no estado de São Paulo, no município de São Paulo, no Brasil, é um absurdo. E vocês sabem, eu estive lá, tentei mudar o jogo, me esforcei muito, fazer ali um ponto de interlocução das manifestações culturais que estão meio isoladas, para a gente começar a movimentar no sentido que interessa, que é no sentido de crescer cidadamente e poder a gente imprimir uma marca civilizatória na sociedade brasileira. Arthur, qual a sua maior inspiração intelectual? E rapaz, para um homem com a idade que tenho, eu posso ser injusto com muitas coisas. Eu sou uma pessoa de sorte. Eu, rapazinho, convivi muito com Jorge Amado, uma pessoa que, se um dia tiver uma cadeira de generosidade na escola brasileira, ele terá que ser o patrono. Nunca vi ninguém mais generoso. Me ajudou muito na minha formação, mas ao longo dos anos foram muitas coisas, né? A cada peça de teatro que eu fiz, e lembre-se, eu fiz o Hair, o maior sucesso do século passado. Eu com Sônia Braga, com Nuno Leal Maia, Neila Torraca,
essa galera toda, nós trabalhamos quase 2 anos juntos. Alguns sou irmão para sempre. Mas fiz cinema, aprendi muito com o Hermano Pena, meu irmão, com o André Luiz Oliveira, e música. Tive banda há muito tempo, fui parceiro de Belchior, também me ensinou muito. Belchior, eu tenho uma música com ele que você certamente conhece, que fala do John Lennon, que na verdade o que eu queria dizer é que me impressionou muito a frase de John Lennon: a felicidade é uma arma quente. Ele quis dizer muito com essa frase e eu grifei na música: saia do meu caminho. Então, são muitas as influências ao longo dos anos, mas uma coisa eu aprendi: o gesto político mais contundente é você estar disponível ao conhecimento. Isso é que é bom. O PV Brasil já falou diretamente com a ativista Greta. Rapaz, tentamos trazer a Greta, mas há um problema insolúvel. Ela não viaja de avião porque é muito poluente. Aí não dá para trazer ela. Mas somos fissurados nela. Com aquela idade, uma mulher que chamou a atenção do mundo, uma tão mocinha, não é? E com as dificuldades conhecidas. Mas ultimamente também, acho que defendendo um pouco em causa própria, a prisão de Jane Fonda nos Estados Unidos, cara. Ela foi ao Capitólio e saiu presa aos 81 anos de idade, protestando contra a falta de interesse no combate ao aquecimento global. É fantástico. Quem? Nuno Galo. Nuno Galo é aquele de Ilhabela, que foi da Vila Madalena, meu amigo. Às vezes ele está no partido, às vezes não está, mas não interessa. Somos amigos para sempre. Aí ele pergunta: boa noite, meu amigo Pena, como você está no PV para essas eleições de 2020, visto que será uma eleição em que os partidos sentirão e irão encontrar muita dificuldade pelo fato de não ter coligações, e o PV sempre trabalhou para a chapa pura nas proporcionais. Olha, essas eleições ainda vão ser sobre o impacto das eleições de 18, onde uma onda varreu a política, que eu só vi igual naquela eleição onde o PMDB elegeu todo mundo. Uma onda... Essa eu estava a favor. Na onda Bolsonaro, eu estava como uma rocha e fui levado, eu e todo mundo que pensa o Brasil, levou um chumbo brabo. Essas eleições ainda vão sentir um pouco esse fluxo, mas penso que o fim das coligações no proporcional é bom. Nós sempre defendemos isso, sempre achamos que a lista é um dever dos partidos concorrer com lista própria. Nunca fomos a favor do surf, você pongar na lista dos outros e tal. Às vezes acontecia, porque
em alguns municípios nós estávamos muito enfraquecidos. Agora, a dificuldade vai ser enorme, mas nós não conhecemos cenários diferentes, nunca tivemos moleza. Você é testemunha disso. E eu espero que a gente passe com tranquilidade. O senhor conhece ou já falou com o deputado professor Israel? Conheço Israel rapidamente também, de alguns encontros. Ele foi eleito pelo PV de Brasília, mas ao que consta, ele está por incompatibilidade e tal, está querendo ir embora e está estudando a possibilidade. Qual o seu candidato à presidência dos Estados Unidos? Porra! Qualquer coisa contra Trump! Porra! Não tem. Eu tô do outro lado. O senhor é contra a fusão do PV com outros partidos? A princípio não, mas é uma coisa muito trabalhosa, porque não adianta juntar as direções em cima e embaixo fica tudo esbandalhado. Tem que ser ao contrário, tem que ser uma coisa que venha de baixo, ajeitando município, estado e aí uma coisa nacional. É muito trabalhoso, mas eu sempre acho que deva estar no horizonte quando o seu programa é similaríssimo. Aí. Aí tem uma pergunta aqui do Arthur também, se eu simpatizo com Alberto, eleito presidente da Argentina. Grosso modo, sim, simpatizo, porque eu acho que é uma área mais preocupada com assuntos sociais, o que na Argentina nesse momento está muito difícil, né? O que mais? Eu acho que eu já falei demais, o nego já deve estar sem paciência comigo, né? Quem mandou matar Marielle? Se eu soubesse eu ia na polícia agora. Não sei, mas os assassinos presos, uma hora a gente vai saber. Tá ok? Uma boa noite a todos. E a live do Pena hoje foi extensa e muita gente que entrou. Eu agradeço o tempo que ficaram comigo aqui. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Muito obrigado.